Você já percebeu que, em certos momentos da sua vida, alguém age através de você, alguém que você não reconhece, mas que controla suas palavras, seus impulsos, suas escolhas mais destrutivas? Há uma força invisível operando por trás da sua identidade consciente, uma voz interior que finge ser você, mas que na verdade o aprisiona em padrões repetitivos, em máscaras sociais rígidas, em defesas que você nunca pediu para carregar. Você acredita estar no comando da própria existência, mas Carl Jung sabia de algo perturbador. A maior parte da humanidade vive dominada por uma entidade psíquica que ela mesma alimenta sem perceber. E essa entidade tem nome. O ego não é seu aliado natural. Ele é um construto, uma estrutura frágil erguida entre o caos do inconsciente e as exigências sufocantes do mundo externo. Você foi ensinado a fortalecê-lo, a defendê-lo, a identificar-se totalmente com ele, como se a sobrevivência dependesse disso. Mas o que ninguém te disse é que essa identificação absoluta com o ego é exatamente o que está corroendo sua vitalidade, distorcendo suas relações, sabotando sua criatividade e impedindo que você experimente a totalidade do seu ser. Jung dedicou décadas a desvelar uma verdade incômoda. Quanto mais inflado o ego, mais estreita se torna a vida, e quanto mais rígido ele se torna, mais violenta será a compensação que o inconsciente enviará. Existe um mistério enterrado no centro da sua psique, uma região que você evita explorar porque teme o que pode encontrar lá. E se a verdadeira liberdade não estivesse em fortalecer o ego, mas em dissolvê-lo parcialmente, em atravessar as ilusões que ele constrói, em reconhecer que você é muito mais vasto, sombrio e luminoso do que essa pequena identidade fabricada consegue suportar, Jung nos alertou: o ego é apenas a ponta visível de um iceberg psíquico profundo, e aqueles que se recusam a mergulhar nas águas escuras do si mesmo estão condenados a viver na superfície, repetindo os mesmos erros, vestindo as mesmas máscaras, fugindo das mesmas sombras. Este vídeo não vai te oferecer mais uma técnica de autoajuda fabricada para acalmar seu desconforto temporário. O que está prestes a ser revelado é um convite perigoso, a jornada de individuação proposta por Jung, o caminho pelo qual você deixa de ser escravo das expectativas externas e das vozes internas não integradas e passa a habitar conscientemente a totalidade paradoxal do seu ser. Mas atenção, essa jornada exige coragem para encarar aquilo que você rejeita em si mesmo, humildade para reconhecer que você não é quem pensava ser, e disposição para morrer simbolicamente várias vezes, até que algo mais autêntico possa nascer. Se você continuar assistindo, saiba que não há retorno confortável. Cada palavra daqui em diante foi escolhida para despertar algo que dorme há tempo demais dentro de você, algo que o ego teme, mas que a alma anseia. Jung não escreveu para entreter. Ele escreveu para desestabilizar, para arrancar as vendas, para forçar o confronto inevitável entre quem você finge ser e quem você realmente é. E se você está aqui agora, talvez já saiba, em algum nível profundo e silencioso, que chegou a hora de dominar seu ego antes que ele devore completamente o que resta da sua vida. O ego começa como uma necessidade, uma estrutura psíquica que emerge na infância para nos dar senso de continuidade, identidade e separação do mundo. Sem ele, não conseguiríamos distinguir o eu do outro, não desenvolveríamos linguagem, memória ou responsabilidade social. Ele é, portanto, essencial nos estágios iniciais da vida, quando a consciência ainda é frágil e precisa de contornos definidos para não se dissolver no caos do inconsciente coletivo. Jung reconhecia essa função adaptativa do ego, mas também percebia, com uma clareza perturbadora, que a maioria das pessoas nunca ultrapassa essa fase inicial. Elas constroem o ego e depois se esquecem de que ele é apenas um instrumento temporário, uma ponte, não o território. E assim o que deveria ser um meio se transforma em prisão. A identidade que te protegia na infância se torna, na vida adulta, o obstáculo central para o seu desenvolvimento. O grande erro da consciência moderna é acreditar que fortalecer o ego é sinônimo de crescimento pessoal. Vivemos em uma cultura obcecada pela autoafirmação, pela construção de imagens impecáveis, pela performance constante de uma identidade coesa e impenetrável.
Você é incentivado a ser forte, se impor, não demonstrar fraqueza, como se a vida fosse uma competição de egos e o vencedor fosse aquele que consegue manter a máscara por mais tempo sem rachar. Mas Jung nos lembra: quanto mais você investe energia na manutenção de uma persona rígida, mais você se distancia da sua própria essência. A persona é apenas a máscara social que você veste para circular no mundo. E, embora seja útil, ela nunca deveria ser confundida com quem você realmente é. Quando essa confusão acontece, você deixa de viver sua própria vida e passa a representar um papel escrito por expectativas externas, medos internos e fantasias coletivas sobre o que significa ter sucesso. E é nesse ponto que algo sombrio começa a acontecer. Tudo aquilo que você rejeita, reprime ou nega em si mesmo, os impulsos considerados inadequados, os desejos que não cabem na imagem que você cultiva, as emoções que parecem ameaçar sua estabilidade, tudo isso não desaparece simplesmente porque você decidiu ignorar. Essas partes rejeitadas da psique se agrupam no que Jung chamou de sombra, uma região inconsciente povoada por tudo aquilo que o ego recusou integrar. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta ser bom, correto, do controlado, mais a sombra cresce nas profundezas, acumulando energia psíquica até o momento em que ela explode, em atos impulsivos, em projeções violentas sobre os outros, em colapsos emocionais que você não consegue explicar racionalmente. Você já se pegou reagindo de forma desproporcional a algo pequeno e se perguntou: de onde veio isso? A resposta é simples: veio da sombra que você alimentou com anos de negação. Dominar o ego, portanto, não significa destruí-lo. Significa aprender a relativizá-lo, a não se identificar totalmente com ele, a reconhecer que você é muito maior e mais complexo do que essa estrutura limitada consegue representar. Jung propunha algo radical para sua época e ainda subversivo hoje: a individuação, o processo pelo qual você integra conscientemente os aspectos inconscientes da sua psique, tornando-se, aos poucos, uma totalidade. Não se trata de eliminar o ego, mas de deslocá-lo do centro da personalidade e colocar no comando algo mais profundo, mais sábio, mais conectado com a totalidade do ser, o que Jung chamou de si mesmo. O si mesmo é o centro verdadeiro da psique, o arquétipo da totalidade, a instância que transcende os opostos e harmoniza consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino, ordem e caos. Mas chegar até ele exige atravessar territórios que o ego prefere evitar: a confrontação com a sombra, o encontro com as figuras arquetípicas do inconsciente, a morte simbólica das ilusões que sustentam a falsa segurança da identidade fabricada. A jornada de individuação não é linear, não é confortável e, definitivamente, não é para quem busca respostas rápidas. Ela exige que você desça aos porões da sua própria alma, que você enfrente os monstros internos que criou ao longo dos anos, que você reconheça nos outros aquilo que mais nega em si mesmo. Exige humildade brutal, a humildade de admitir que você não é tão consciente quanto imagina, que suas motivações são mais obscuras do que você gosta de acreditar, que grande parte do que você chama de escolhas livres são, na verdade, reações automáticas programadas por complexos inconscientes. Jung não oferecia consolo barato, ele oferecia a verdade. E a verdade, como ele sabia, é frequentemente insuportável antes de se tornar libertadora. Pense em quantas vezes você já agiu contra seus próprios interesses e, mesmo percebendo isso, não conseguiu parar. Pense nas relações que você sabota repetidamente, nos padrões destrutivos que você jura abandonar, mas que retornam com força renovada, nos momentos em que você se sente possuído por uma emoção que não compreende. Esses não são sinais de fraqueza moral, são sintomas de dissociação psíquica, evidências de que partes significativas da sua personalidade foram exiladas para o inconsciente e de lá operam a revelia da sua vontade consciente. Jung chamava isso de complexos autônomos, fragmentos da psique carregados de energia emocional que funcionam como subpersonalidades, tomando o controle da consciência em determinados momentos. Você já conheceu alguém que vira outra pessoa quando bebe? Ou que, em situações de estresse,
revela uma agressividade surpreendente. Não é que a pessoa esteja fingindo, é que um complexo tomou temporariamente o comando, revelando aspectos reprimidos que o ego não consegue integrar. Esses complexos se formam a partir de experiências emocionalmente intensas, traumas não processados, conflitos internos não resolvidos. Eles possuem uma espécie de vida própria, com memórias, desejos e lógica interna. E aqui está o ponto crucial. Enquanto eles permanecerem inconscientes, você será governado por eles sem sequer saber. Suas reações emocionais desproporcionais, suas fobias inexplicáveis, seus padrões relacionais repetitivos, tudo isso pode ser rastreado até complexos que operam nas sombras da psique. Jung dizia que não temos complexos. Os complexos nos têm. Que a única forma de recuperar a soberania sobre a própria vida é trazer esses complexos à luz da consciência, reconhecê-los, nomeá-los, dialogar com eles, não para eliminá-los, mas para integrá-los, retirando deles o poder de te controlar automaticamente. Mas o ego resiste a esse processo com todas as forças. Ele foi construído justamente para manter certas coisas fora da consciência, para preservar uma imagem coesa de si mesmo, para evitar o caos e a fragmentação. Reconhecer a existência dos complexos, admitir que você não está totalmente no controle, aceitar que há aspectos sombrios e destrutivos dentro de você, tudo isso ameaça a integridade do ego. Por isso, a resistência é tão intensa. Por isso, tantas pessoas preferem viver na superfície, culpando os outros, projetando suas sombras, mantendo a ilusão de que são vítimas inocentes de um mundo hostil. É mais fácil do que olhar para dentro e admitir: eu também sou isso. Eu também carrego essa escuridão. Eu também contribuo para o meu próprio sofrimento. Mas é exatamente essa admissão brutal que marca o início da verdadeira transformação. Jung observava que os grandes mitos, contos de fadas e narrativas religiosas da humanidade descrevem em linguagem simbólica essa mesma jornada. O herói que desce ao submundo, enfrenta monstros, atravessa provações, morre simbolicamente e renasce transformado. Esse não é apenas entretenimento. É um mapa da psique, um guia arquetípico para o processo de individuação. Você também está sendo chamado a essa jornada, quer perceba ou não. Os sintomas estão aí. A ansiedade que não passa, a sensação de vazio que nenhum consumo preenche, a inquietação profunda que nenhuma distração acalma. São sinais de que o si mesmo está te convocando, de que o inconsciente está pressionando por integração, de que chegou a hora de parar de fugir e começar a descer. E descer significa abrir mão de certezas confortáveis. Significa questionar as narrativas que você construiu sobre si mesmo. Sou uma pessoa boa. Sou racional. Sou vítima das circunstâncias. Significa admitir que você também é capaz de crueldade, irracionalidade, autossabotagem. Significa reconhecer que a imagem que você projeta para o mundo é apenas uma fração da totalidade que você é. Significa parar de julgar os outros por aquilo que você não aceita em si mesmo. Jung dizia que tudo o que te irrita nos outros pode te ensinar algo sobre você, porque, frequentemente, o que mais te incomoda no outro é justamente o que você reprimiu em si mesmo. A projeção é o mecanismo favorito do ego para manter a sombra escondida, mas também é a pista mais clara de onde ela se encontra. Observe suas reações emocionais intensas, suas antipatias imediatas, seus julgamentos rápidos. Eles são espelhos, apontando de volta para você. Existe um conceito central na obra de Jung que raramente é compreendido em toda a sua profundidade. A noção de que o objetivo da vida não é a felicidade, mas a completude. A cultura contemporânea vende incessantemente a ideia de que você deveria buscar prazer, conforto, satisfação constante, como se a existência humana fosse um problema a ser resolvido com a combinação certa de conquistas externas. Mas Jung sabia que essa busca é fundamentalmente equivocada. Ela mantém você preso na superfície, correndo atrás de migalhas, enquanto o verdadeiro banquete permanece intocado nas profundezas. A completude, ao contrário da felicidade, não exclui o sofrimento, a dúvida, a escuridão. Ela os integra.
Ela reconhece que você é um ser paradoxal, habitado por forças opostas, e que tentar eliminar um dos polos apenas intensifica o conflito interno. Pense na forma como você lida com suas emoções chamadas negativas: raiva, inveja, medo, tristeza. A tendência é reprimi-las, negá-las, fingir que não existem, como se fossem falhas no sistema que precisam ser corrigidas. Mas Jung nos lembra que essas emoções não são bugs, são características, informações valiosas sobre aspectos não integrados da psique. A raiva pode indicar limites violados, a inveja pode revelar desejos não reconhecidos, o medo pode sinalizar áreas onde você precisa desenvolver coragem. Negar essas emoções é negar partes essenciais de quem você é. E quando você nega algo internamente, ele não desaparece. Ele apenas se torna inconsciente, ganhando poder sobre você. A sombra não é composta apenas de maldade. Ela contém também potenciais não realizados, talentos reprimidos, aspectos criativos que você julgou inadequados. Quando você integra a sombra, você não se torna apenas consciente da sua escuridão. Você também recupera pedaços vitais de si mesmo que foram deixados para trás. A individuação, portanto, é um processo de recolhimento. Você vai buscando de volta conscientemente todas as projeções, todos os fragmentos dispersos, todas as máscaras que vestiu para sobreviver, todas as partes de si que foram rejeitadas, reprimidas ou esquecidas. É como se você tivesse vivido a vida inteira espalhado por aí, investindo sua energia psíquica em 1000 direções diferentes, tentando corresponder a expectativas contraditórias, enquanto o centro verdadeiro da sua existência permanecia vazio, abandonado, à espera de que você finalmente voltasse para casa. Jung via a segunda metade da vida como o momento natural para esse retorno, não porque a juventude deva ser desperdiçada, mas porque, geralmente, é preciso construir um ego funcional antes de poder relativizá-lo. Você precisa ter uma identidade antes de poder transcendê-la. Mas o problema surge quando as pessoas nunca fazem essa transição, quando continuam na segunda metade da vida com os valores e objetivos da primeira, perseguindo conquistas externas enquanto o chamado interior se torna cada vez mais alto, cada vez mais doloroso. Esse chamado se manifesta de formas variadas: crises existenciais, doenças psicossomáticas, colapsos emocionais, a sensação persistente de que algo essencial está faltando, mesmo quando você tem tudo. Jung chamava isso de crise de meia-idade, mas não no sentido trivial popularizado pela cultura. Ele se referia a um momento crítico de reorientação psíquica, onde a alma exige atenção, onde o si mesmo pressiona para emergir, onde a vida superficial deixa de satisfazer porque você está sendo convocado a algo mais profundo. Muitas pessoas medicam esse chamado, distraem-se dele, tentam silenciá-lo com mais trabalho, mais consumo, mais entretenimento. Mas o inconsciente é paciente e insistente. Se você não responde aos sussurros, ele grita. Se você ignora os sintomas sutis, ele envia sintomas que não podem ser ignorados. E aqui reside um dos ensinamentos mais radicais de Jung. O sofrimento psicológico nem sempre é patologia que precisa ser eliminada. Às vezes é o mecanismo pelo qual a psique tenta forçar uma transformação necessária. Quando você está preso em padrões destrutivos, quando sua vida se tornou pequena demais para conter quem você está se tornando, quando o ego se recusa obstinadamente a ceder, o inconsciente cria crises que destroem as estruturas rígidas e abrem espaço para o novo. Isso não significa romantizar o sofrimento ou recusar ajuda. Significa compreender que nem toda dor é inimiga, que algumas angústias carregam mensagens essenciais, que certos colapsos são, na verdade, aberturas disfarçadas. Jung dizia que não curava seus pacientes eliminando seus sintomas, mas ajudando-os a encontrar significado no sofrimento, a compreender o que a psique estava tentando comunicar através daquele desconforto específico. Mas como se faz isso concretamente? Como você realmente domina o ego sem cair na armadilha oposta de negá-lo completamente, de tentar dissolvê-lo prematuramente antes de tê-lo desenvolvido adequadamente? Jung era profundamente prático, apesar da complexidade dos seus conceitos.
Ele propunha métodos específicos para trabalhar com o inconsciente, para estabelecer um diálogo consciente com as forças que operam abaixo da superfície. Um dos mais poderosos era o que ele chamava de imaginação ativa, um estado entre a vigília e o sonho, onde você permite que imagens, figuras e narrativas surjam espontaneamente do inconsciente, mas mantém a consciência ativa para interagir com elas. Não é devaneio passivo nem fantasia dirigida. É um encontro genuíno com conteúdos autônomos da psique, onde você pode dialogar com aspectos reprimidos de si mesmo, confrontar figuras da sombra, receber orientação de imagens arquetípicas. Outra ferramenta essencial era o trabalho com sonhos, não interpretações simplistas baseadas em dicionários de símbolos, mas uma exploração cuidadosa e respeitosa do que a psique está tentando comunicar através da linguagem simbólica dos sonhos. Jung insistia que ninguém melhor do que o próprio sonhador para compreender o significado dos seus sonhos, desde que ele aprenda a ouvi-los com atenção, a ampliar os símbolos através de associações pessoais e paralelos mitológicos, a sentir a carga emocional que cada imagem carrega. Os sonhos não estão tentando esconder algo de você. Estão tentando mostrar algo que você ainda não consegue ver. Eles revelam a perspectiva do inconsciente sobre situações que a consciência interpreta de forma limitada. Eles compensam atitudes unilaterais do ego, apontam para aspectos negligenciados, alertam sobre perigos que você não percebeu racionalmente. Jung também reconhecia o valor das crises, dos momentos de desintegração onde as estruturas antigas se despedaçam. Ele não via colapsos emocionais necessariamente como falhas, mas frequentemente como oportunidades de reorganização em um nível mais elevado. Quando você está vivendo de forma inautêntica, quando o ego se tornou rígido demais, quando você está profundamente dissociado de partes essenciais de si mesmo, às vezes é preciso que tudo desmorone para que algo mais verdadeiro possa emergir. Isso não significa procurar ativamente o sofrimento, mas significa mudar sua relação com ele quando ele inevitavelmente chega. Em vez de apenas tentar escapar, você se pergunta: o que está morrendo aqui? O que está tentando nascer? Que velha identidade precisa ser deixada para trás? Mas nada disso pode ser feito sozinho de forma segura, especialmente quando você está lidando com conteúdos inconscientes poderosos. Jung enfatizava a importância de ter um guia, alguém que já tenha feito ao menos parte da jornada, alguém que possa te segurar quando você estiver enfrentando aspectos da psique que ameaçam te fragmentar. A análise não é terapia no sentido convencional. É uma relação onde duas psiques se encontram, onde o analista funciona como testemunha, espelho e às vezes continente para experiências que você não conseguiria processar sozinho. É uma relação de profunda honestidade, onde você finalmente pode tirar todas as máscaras, onde você não precisa fingir, onde você pode revelar os aspectos mais sombrios e vergonhosos sem medo de julgamento, porque a pessoa à sua frente compreende que todos nós carregamos luz e escuridão. E talvez o aspecto mais desafiador da abordagem junguiana seja a responsabilidade que ela coloca sobre você. Jung não oferecia salvadores externos, técnicas mágicas ou promessas de transformação rápida. Ele dizia essencialmente: você é responsável por tornar-se consciente, por integrar sua sombra, por fazer as pazes com os aspectos rejeitados de si mesmo, por encontrar seu próprio caminho para a totalidade. Ninguém pode fazer isso por você. Nenhum guru, nenhum terapeuta, nenhum sistema de crenças pode substituir o trabalho árduo e solitário de descer às profundezas da própria alma e confrontar o que está lá. Mas ele também garantia que esse trabalho, por mais difícil que seja, é o único que realmente importa, porque é o trabalho de tornar-se quem você realmente é, de viver a partir do centro verdadeiro, de habitar conscientemente a totalidade paradoxal do seu ser. Existe uma dinâmica sutil que Jung identificou e que explica por que tantas pessoas permanecem presas em padrões destrutivos, mesmo depois de reconhecê-los intelectualmente. Os ganhos secundários inconscientes. Toda neurose, todo sintoma persistente, toda disfunção que se recusa a desaparecer está oferecendo algo à psique, proteção contra uma angústia maior,
justificativa para evitar responsabilidades assustadoras, validação de uma identidade que, por mais dolorosa que seja, ao menos é conhecida. Você pode dizer conscientemente que quer mudar, mas se parte de você está secretamente se beneficiando do status quo, a transformação não acontece. E essa parte não é acessível através da razão. Ela opera nas profundezas, protegida por camadas de resistência e racionalização. Por exemplo, a pessoa que se queixa constantemente de ser vítima das circunstâncias pode estar inconscientemente se apegando a essa narrativa porque ela a isenta de responsabilidade. Porque assumir agência sobre a própria vida seria aterrorizante, porque reconhecer o próprio poder implicaria também reconhecer a capacidade de ter feito escolhas diferentes no passado. Ou a pessoa que mantém relacionamentos tóxicos pode estar evitando a solidão que teme mais do que o sofrimento presente. Ou pode estar repetindo dinâmicas familiares porque, por mais dolorosas que sejam, elas são familiares e previsíveis. O ego se apega ao conhecido mesmo quando o conhecido é destrutivo, porque o desconhecido é percebido como ainda mais ameaçador. Dominar o ego, nesse contexto, significa desenvolver a coragem de abrir mão desses ganhos secundários, de abandonar as identidades confortáveis, mesmo que dolorosas, de encarar os medos profundos que os sintomas estão protegendo você de sentir. Significa admitir que você tem mais poder sobre sua vida do que gosta de reconhecer, e que esse poder vem acompanhado de responsabilidade total. Jung não acreditava em determinismo absoluto. Ele via a psique como um sistema dinâmico onde liberdade e necessidade se entrelaçam, onde você pode fazer escolhas conscientes, mas apenas até o ponto em que você realmente conhece a si mesmo. Quanto mais inconsciente você é, menos livre você é, porque você está sendo governado por forças que não compreende, reagindo automaticamente a partir de complexos e padrões instalados há décadas. A liberdade verdadeira, na visão junguiana, não é fazer o que você quer, é querer o que você faz. É alinhar vontade consciente com necessidade profunda. É viver de forma que suas escolhas externas reflitam sua verdade interna. E isso só é possível quando você conhece essa verdade interna, quando você trouxe à luz o suficiente do inconsciente para compreender de onde vêm seus impulsos, suas aversões, seus desejos. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase sintetiza tudo. Enquanto você permanecer adormecido para as forças que operam dentro de você, elas controlarão seus passos, e você viverá com a ilusão de que é vítima do acaso, da má sorte dos outros do mundo. Mas quando você desperta, quando você assume a responsabilidade de conhecer-se profundamente, algo extraordinário acontece. Você começa a viver de forma criativa em vez de reativa. Você para de repetir os mesmos padrões e começa a escrever novas possibilidades. Você deixa de ser um personagem em um roteiro que não escreveu e se torna o autor consciente da sua própria narrativa. Isso não significa controle total sobre os eventos externos. Esses continuam imprevisíveis e frequentemente dolorosos. Mas significa controle sobre como você responde, sobre o significado que você atribui às experiências, sobre a qualidade da sua presença diante do que acontece. Jung via essa como a verdadeira mestria, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo, não eliminando o sofrimento, mas transformando sua relação com ele, não fugindo do destino, mas colaborando conscientemente com as forças profundas que moldam sua existência. Você chegou até aqui porque algo em você reconheceu, mesmo que silenciosamente, a verdade que atravessa essas palavras, a verdade de que o domínio do ego não é conquista externa nem performance de força, mas rendição consciente ao chamado do si mesmo, a totalidade que você sempre foi, mas que passou a vida inteira evitando. Jung não te ofereceu conforto barato nestas palavras. Ele te ofereceu um espelho implacável, e o que você viu refletido ali, as sombras não integradas, os complexos autônomos, as máscaras rígidas, tudo isso não é condenação, mas convite. Convite a descer, a enfrentar, a integrar, a tornar-se finalmente e corajosamente inteiro, habitando conscientemente os opostos que te constituem,
dançando com a escuridão sem se perder nela, cultivando luz sem negar que a sombra também é tua. A vida que você pode viver quando para de fugir de si mesmo é uma vida de significado profundo, autenticidade radical e presença vibrante. E ela te espera do outro lado do medo que tem te mantido pequeno. Se estas palavras tocaram algo verdadeiro dentro de você, se despertaram uma inquietação que você não pode mais ignorar, deixe sua marca nesta jornada coletiva. Curta este vídeo para que outros também possam encontrá-lo quando estiverem prontos. Compartilhe-o com alguém que você percebe estar lutando contra as próprias sombras, sem saber como nomear essa luta. Comente abaixo qual foi o insight mais perturbador ou libertador que você encontrou aqui e inscreva-se neste canal para continuar explorando as profundezas da psique humana, porque a individuação não é um destino que se alcança, mas uma jornada que se vive, passo após passo, confronto após confronto, morte simbólica após renascimento, até que você finalmente possa olhar no espelho e reconhecer com total honestidade e compaixão brutal quem realmente está olhando de volta.